O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por tua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa parábola que a gente acabou de escutar de Jesus, ela compõe como um conjunto com as parábolas dos domingos anteriores, onde se fala do uso dos bens. 2 domingos atrás apareceu a figura do filho mais novo que gasta a herança do pai. Domingo passado, a parábola do administrador que gasta mal também os bens do seu patrão. E aqui a gente encontra, de certo modo, uma síntese das duas parábolas na figura desse homem que se banqueteia. Aqui é muito importante a gente lembrar desse pecado invisível que existe na nossa vida, chamado, o pecado da omissão. Quando houve a reforma da liturgia do Concílio Vaticano II, mais de 50 anos atrás, na fórmula do ato penitencial, o penitente, no caso tanto o povo quanto o próprio padre, se acusavam batendo no peito, dizendo que tinham pecado muitas vezes por
pensamentos, palavras e obras. E o Papa Paulo VI, ao revisar a nova fórmula do missal, disse: está faltando uma coisa aqui nesse ato de consciência, nesse ato penitencial, a gente lembrar os nossos pecados de omissão. E aí ficou na fórmula que existe até hoje, que nós repetimos: pensamentos, palavras, atos e omissões. Porque a gente não pode ignorar esse pecado que muitas vezes ele fica invisível na nossa vida. No capítulo 25 de São Mateus, que é uma narração do juízo, do julgamento final, contada por ninguém menos que o próprio juiz futuro, Jesus Cristo. Quando ele enumera o porquê alguns não vão entrar no reino dos céus, ele não menciona nenhuma maldade deles, não menciona nada de errado que eles fizeram. Ele não diz: vão embora daqui porque vocês roubaram, porque vocês mentiram, porque vocês mataram. As únicas coisas que ele diz, na narrativa desse juízo final, é o que não se fez. Estive com fome e não me destes de comer. Ele não diz: vocês roubaram o meu alimento. Ele diz: eu tinha fome e não fizeram algo. Como que naquela narrativa parece que só conta o bem que não se fez e não o mal que se praticou. Por que Jesus dá tanta ênfase a isso? Porque nós podemos ficar cegos. Quantas vezes na minha vida apareceram para se confessar um pouco puxados pela orelha da esposa, né? Aqueles homens que estão há 30 anos sem confessar, 40 anos sem se confessar. E eles chegam completamente sem jeito, né? E começam a fazer um elogio deles mesmos. Que toda pessoa que passa muito tempo sem confessar, a primeira coisa que ela fala é um elogio dela mesma. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu nunca deixei faltar nada para os meus filhos, né? Aí começam uma lista de coisas boas que fizeram na vida, né? E depois uma lista de coisas ruins que nunca fizeram, né? Nunca matei, nunca roubei, né? Etc. E aí, é claro, fica uma lista bastante incompleta, né? Quase que a gente diz para esses senhores assim: que incrível, Senhor, até hoje eu pensava que a única pessoa concebida sem pecado, imaculada, era a Virgem Maria. Agora acabei de descobrir que tem também o Senhor, né? E nunca cometeu nenhum pecado na vida. E por quê? Porque ficam invisíveis esses pecados, como ficava invisível esse pobre Lázaro. E no fundo não era tão invisível assim, porque esse homem, no meio dos tormentos, ele sabe, ele conhece o nome do pobre que ficava à porta da casa dele. Pai Abraão, manda Lázaro. Então agora, ele que não fez nada por Lázaro, agora, depois de morto, quer que Lázaro faça coisas por ele. Ainda olha o outro não como uma pessoa, não como alguém que você olha nos olhos,
mas fala indiretamente, né? Abraão, manda Lázaro fazer isso, manda Lázaro fazer aquilo. Por quê? Por que ele não é capaz de se dirigir diretamente a Lázaro? Lázaro, me ajuda, você me conhecia, você ficava na porta da minha casa. E no fundo, esse é o abismo que não tem como transpor, porque ele passou a vida toda sem transpor esse abismo. E esse abismo no espaço geográfico era 5, 6 passos que ele tinha que dar até a soleira da porta. Mas no coração dele era um abismo intransponível. Era o abismo de olhar para os olhos do outro e não tem nada, e chamar ele pelo nome. Esse é o abismo que ficou toda a vida sem transpor. E depois, como é interessante, quando ele também dá uma segunda ordem indireta para Lázaro, né? Que ele continua considerando como alguém inferior, alguém que é obrigado a servir a ele, né? Que vai avisar os seus irmãos para que não caiam no mesmo lugar que ele. E aí Jesus, ali Abraão fala da Bíblia, porque no Antigo Testamento até hoje os judeus não dizem Bíblia, né? Na época de Jesus diziam a lei e os profetas, ou Moisés e os profetas. Justamente as duas partes principais da Bíblia, né? Como um resumo de toda a Bíblia, aquilo que é em torno da história de Moisés, que se acreditava que era o próprio Moisés que tinha escrito, e também os livros dos profetas. E Abraão diz, está tudo lá, está tudo na Bíblia, né? A gente está aqui no meio, já quase chegando ao final do mês da Bíblia, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. E ali também, não só ele era cego para ver aquilo que estava a poucos passos da porta da casa dele, da mesa dele, como também era surdo, porque toda a Sagrada Escritura, o próprio Antigo Testamento, fala desse vínculo que existe entre Deus, entre viver na presença de Deus, entre caminhar com Deus e o olhar para os irmãos, principalmente para aqueles que nada têm. Quantas vezes tanto Moisés quanto os profetas falam daquelas categorias mais desprotegidas da época, que eram o órfão e a viúva, uma época em que não existia previdência, portanto aqueles sem família, sem um chefe para sustentar, precisavam da generosidade e da bondade dos outros. Então estava ali, estava tudo presente, mas aquele homem ignorou. Por quê? Porque ele viveu na superfície da vida, viveu na superficialidade e fez o mundo todo girar em torno dele. E ali se explica por que aquele abismo não pode ser ultrapassado, porque ele mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das chamas, continua pensando em si mesmo, continua com a vida centrada em si mesmo. Então, esse é o alerta que Jesus faz a respeito dos bens do mundo, né? Como que grande resumo. E é interessante como aqui a gente percebe esse detalhe também. Jesus, quando encontra os doentes, ele cura. Quando encontra as pessoas atormentadas pelo maligno, expulsa o maligno.
mas diante das pessoas com um coração tomado pelo desejo e pelo apego às riquezas, Jesus se detém ali, se detém no limiar da nossa liberdade e só nos alerta: cuidado, não vão prender o coração nessas coisas. Aproveitem as riquezas desse mundo para fazerem amigos e juntarem tesouros no céu. Não sirvam a dois senhores. Quantos conselhos Cristo nos dá, um pouco apelando e contando com a nossa liberdade. Jesus aqui não fala de arrancar as riquezas de ninguém. Ele quer que a pessoa, a partir do seu coração, olhe as coisas de outra maneira, veja o mundo de outra maneira, veja o seu irmão, a sua irmã de outra maneira e converta o seu coração. E esse conselho e esse aviso continua de pé para todos nós, irmãos e irmãs, que nem os bens desse mundo, nem os próprios bens espirituais sejam para nós um banquete no qual nós ignoramos o outro que está lá fora, pedindo pelo pão, sim, o pão que alimenta a vida perecível, mas também uma fome do pão verdadeiro, do pão da vida, do qual nós participamos todos os domingos do banquete, que também esperam ser alimentados por nós. Vamos pedir a Jesus no banquete da Eucaristia que Ele abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos e converta o nosso coração.